Fala pessoal, beleza? Estamos aqui com mais um vídeo. Dessa vez, pessoal, vamos voltar com os vídeos aí do Uno no canal. Esse vídeo é um vídeo divisor de águas aí, é nele que a gente termina a fase da pintura do Uno propriamente dita e começa a montagem do carro. Pra quem não tá entendendo, esse carro aí a gente tá pintando, tá reformando ele completamente aqui na garagem pela primeira vez. Nunca fiz esse tipo de serviço. Eu e meu irmão pintamos o carro aqui dentro, reformei a garagem aqui pra pintar o carro. Fizemos uma espécie de uma cabine de pintura, pintamos o carro completo, lixamos, fazendo toda a funilaria, pintamos o carro. Agora eu tô fazendo polimento, também já pintei peças também, já dei uma instalada de algumas coisas, o motor tá desmontado lá, enfim, a gente tá restaurando o carro completo, parte de interior, forro, tudo. Tô fazendo tudo aqui, tudo pela primeira vez, então tô mostrando aqui no canal tudo que eu tô fazendo. Tá chegando agora, tem a playlist, vou deixar no canto aí, pra você ver todos os vídeos aí, desde o início, quando o carro chegou aqui, que esse carro é antigo, muito valor emocional nosso, e a gente quer restaurar ele completo. Hoje eu vou mostrar pra vocês um pouco do polimento. Aqui não vai dar pra ver muito, mas eu joguei o carro lá do lado de fora e fiz uma filmagem dele, eu vou estar postando aí no vídeo. Aqui falando pra vocês, eu queria mostrar os materiais que eu tô usando pra polir e qual que é o procedimento que eu tô fazendo pra fazer o polimento do carro, pra chegar nesse resultado aí. Eu já queria deixar claro, né, porque tem muito profissional aí no YouTube, eu sou só entusiasta, nunca fiz isso, tô fazendo pela primeira vez. É o meu jeito de polir. Tá ficando bom, eu tô gostando do resultado, não quer dizer que é o mais certo, não quer dizer que é o ideal para você fazer, existem vários procedimentos para ser feito, mas o que eu percebi fazendo o polimento aqui que é muito facultativo, vai do gosto de cada um o resultado do polimento. E quando você pinta, apesar de não parecer, a pintura fica com uma espécie de uma textura. Isso vai depender muito da pressão, do tipo de material que você tá usando na pintura, da tinta e tudo mais, mas ela não fica 100% lisa. E quanto mais você vai fazendo o polimento e os procedimentos para fazer o polimento, mais liso você vai deixando a pintura. Consequentemente, o reflexo fica bem melhor. Mas isso não quer dizer que você tem que deixar liso para ficar bom. Vai muito do gosto da pessoa. Tem gente que gosta do gosto mais estilo padrão original, espécie de uma casquinha de laranja. Eu vou mostrar para vocês no capô ali, que é a única peça que eu ainda não comecei o procedimento de pintura. Dá para ver que fica uma espécie de uma casca de laranja. É um resultado que fica mesmo logo depois da pintura. Você pode simplesmente fazer o polimento em cima daquilo ali. Ou você pode fazer diversas etapas para retirar a casca de laranja e deixar a pintura um pouco mais lisa. Essa diferença eu não sabia na hora que eu pintei o carro. Então, como o polimento que eu fiz aqui foi passar diversas lixas para deixar a pintura mais lisa, consequentemente você consegue um maior brilho, mas você desgasta mais a pintura e deixa a camada de pintura mais fina, ou seja, menos resistente. Então, se eu fosse fazer a pintura novamente e soubesse que eu ia fazer esse tipo de procedimento de polimento, no qual eu ia lixar bastante para deixar mais lisa a pintura, eu provavelmente daria mais demãos do que eu dei, que foram 3 demãos, isso está nos vídeos aí do canal. Provavelmente eu daria mais uma demão para deixar uma camada mais espessa de tinta, para quando eu começasse o procedimento de lixamento, de polimento, eu tivesse mais material e não deixasse tão fina. Não é que ficou fina, mas como eu fiz um procedimento mais abrasivo de remoção da pintura, deixar bem liso a superfície, eu acho que eu deveria ter dado mais uma demão, não me custaria muito eu fazer isso e deixaria a pintura mais resistente, um aspecto que eu tô deixando aqui no carro. Mas enfim, o que eu fiz nesse carro foi, depois da pintura, quebrar ele todo na lixa, pegar a lixa e lixar todo o carro para tirar essa casca de laranja que fica normal no carro. Tem cascas de laranja que ficam mais grossas, isso é porque algum defeito na hora da pintura, tirou um pouco a pistola, distanciou um pouco da peça, não sei dizer exatamente como que é, mas isso você tem como consertar na hora do lixamento. E tem cascas de laranja que ficam padrão original, que é aquela casca de laranja mais uniforme no carro inteiro. Mas disso tem gente que gosta desse estilo de casca de laranja, então simplesmente faz um polimento para ver um pouco mais de brilho e não faz nenhum tipo de lixamento. No meu caso aqui, eu lixei o carro inteiro, igual eu tava falando para vocês, em 2 etapas. Primeiro eu comecei com a lixa 1500, depois eu finalizei com a 2500 e depois eu fui fazendo a parte de polimento todo no carro inteiro. Aqui essa parte de cá, ó, só tá lixado, dá para ver uma diferença, ó. Ainda falta pegar e fazer o polimento nela, só que do lado de cá já dá para ver que tem um brilho porque já foi polido. Vou mostrar ali no capô para vocês a diferença que dá nas etapas que você vai fazendo o lixamento para você saber como que fica o acabamento no decorrer do procedimento. Aqui tá o capô do Uno. Eu não sei se vai dar para notar aí. É sempre bom estar utilizando uma lâmpada na hora que for fazer todo esse procedimento. Foi o que eu fiz, mas eu vou tentar mostrar para vocês o aspecto de casca de laranja meio que padrão original, que tem muita gente que gosta, que eu poderia ter deixado e simplesmente só polido para dar um brilho maior, porque esse aspecto que vocês estão vendo aqui desconsidera essas manchinhas aqui, que foi onde eu já tinha lixado, que caiu um cisquinho na hora da pintura. Então eu removi eles com a lixa porque eu já ia lixar o carro. Mas no caso aqui eu poderia ter polido o carro dessa forma que tá aí. Eu vou tentar botar a luz aqui para ver se vocês conseguem ver no contorno da imagem da luz ali
o aspecto meio granulado que dá essa casquinha de laranja. Se não der pra ver, eu vou botar aí uma foto aí que eu acho na internet pra vocês terem uma noção. Esse é um aspecto normal que dá depois da pintura. Caso você queira dar um acabamento melhor, você começa o lixamento em cima dessa tinta para deixá-la mais lisa possível. E depois desse lixamento, a tinta vai ficar fosca, como mostrei aqui no carro para vocês. E aí você começa o polimento com massa de polir, líquido de polir, diversas bones, algodão, enfim, o que você desejar. Eu vou mostrar para vocês o que eu usei ali para chegar nesse acabamento que vocês vão ver aí no vídeo, que foi o resultado final do Uno. Aqui no capô, dá para ver que essa parte aqui é a parte onde eu não mexi, tá? Simplesmente da forma que eu pintei o carro. Ela tem um aspecto de casca de laranja. Se eu quisesse deixar mais padrão original, se você parar para prestar atenção na rua aí, os carros que saem de fábrica, eu acredito que nenhum deles, ou a maioria deles, não faz esse procedimento de lixamento, porque é um procedimento demorado, minucioso e muito trabalhoso também. Mas enfim, se você parar para prestar atenção nesses carros de rua, todos eles vão ter mais ou menos um acabamento meio em casca de laranja, assim. Não é uma casca de laranja agressiva, né, que é considerado um defeito de pintura, mas é uma casca de laranja bem branda e no qual depois ele é polido. Então dá um brilho, você não percebe assim, olhando meio de longe, mas se você chegar perto, você vai ver que a silhueta dos reflexos está um pouco distorcida por causa do efeito do casca de laranja. Então esse é meio que um padrão original dos carros de fábrica. E o que eu fiz no Uno aqui foi melhorar ainda mais o brilho nessa questão. Eu comecei a lixar o carro inteiro para deixar a superfície mais lisa e, consequentemente, dar um maior brilho, a silhueta dos reflexos ficar mais bem detalhada. Eu não sei se vai dar para ver aqui, eu lixei essa parte aqui bem fraquinha e depois eu lixei aqui da forma como eu tô lixando. Mas quando você começa a lixar, você começa a detectar os desníveis da casca de laranja. Eu acho que vai dar para ver um monte de pontilhado aí que fica, como se fosse uma sujeira mesmo, como se fosse um controle de lixamento. Assim você consegue ver onde você não lixou, onde não tá liso e onde tá com o aspecto de casca de laranja ainda mais brando, porque você tá lixando. No caso aqui eu lixei tudo com a lixa 1500, só que bem fraquinho, e do lado de cá, ó, já dá para ver que quase você não nota esse pixelado aqui, que é a casca de laranja saindo, como se fosse um controle de lixamento. Então teoricamente eu pararia por aqui assim na lixa 1500. Depois viria com uma lixa mais fina para te retirar os arranhados da 1500, porque são arranhados um pouco mais profundos e a massa de polir demora mais para você remover esses arranhados para dar o polimento. Então depois da lixa 1500 você vem com a outra lixa mais fina, que é a 2500. No meu caso aqui eu tô falando como que eu tô fazendo. Vem com a 2500 para você remover o aspecto em si aqui a olho nu, não muda muito da 1500 para 2500, mas na hora de fazer o polimento você percebe que os arranhados estão bem menos profundos depois que você fez o lixamento com a 2500. Tudo lixa d'água que eu tô usando aqui. Então facilita na hora de você fazer o polimento. Eu tentei encontrar lixas mais finas para fazer o lixamento e facilitar ainda mais na hora do polimento, mas é bem difícil de encontrar e quando você acha é muito caro mesmo. Vou mostrar para vocês aqui os materiais que eu tô usando em cada etapa aqui, que é a primeira parte, o lixamento completo da peça, e depois eu venho com o polimento. Então aqui tá basicamente o que eu tô usando para fazer o lixamento da peça. Eu inicialmente começo com a lixa 1500, porém em alguns casos, como eu não sou profissional, a primeira vez que eu tô fazendo, aconteceu de ficar a textura casca de laranja, porém mais agressiva, que o pessoal fala que é um defeito de pintura. Quando você não vai fazer o lixamento, eu não sei como retira essa textura. Eu acho que você tem que fazer um polimento mais agressivo naquela área para você não perder aquela textura de casca de laranja que você quer deixar no carro, porém para reduzir um pouco essa textura que foi um defeito na hora da pintura. Mas como eu fiz o lixamento completo da peça, então eu simplesmente lixei aquela textura mais grossa, né, que ficou de casca de laranja, e ela fica como normal, da mesma forma ali. Então é só uma textura um pouco mais grossa. Para esses casos, para não ficar muito tempo lixando com a 1500, eu peguei uma lixa mais grossa, só para desbastar a maior parte, e que é uma 1200, né, baixei pouca coisa, mas já é o suficiente para você não ficar um tempão lixando a peça. E depois voltei para 1500 e logo depois para 2500, que é uma lixa d'água. Essas lixas aqui, pelo menos as que eu comprei, é só meia folha de lixa. Eu paguei, eu acho que R$12. Eu consegui um desconto também uma vez, paguei R$6. Mas essas outras aqui você vai comprar por volta de R$6, 1500, 1200. Essas aqui é um pouco mais caro. Quanto mais fino, mais caro a lixa. Essa daqui eu usei do carro inteiro, umas 5 folhas mais ou menos. E dessas daqui foi mais ou menos umas 6 a 7 folhas mais ou menos de cada um. Eu usei mais a 1500, mas usei da 1200 também em algumas partes. No final o resultado fica sempre igual, mesmo tendo a casca de laranja mais grossa ou mais fina, porque eu lixei o carro inteiro. Para fazer o lixamento eu utilizei na maior parte do carro, praticamente o carro inteiro. Esse taco aqui que eu mesmo fabriquei aqui é um EVA, ele é bem fino, no caso eu colei um em cima do outro com super bonder, então ele fica um taco, não é rígido, mas ele também não é maleável, ele acompanha a silhueta do carro. Então eu não corro risco de, por exemplo,
usar um taco desse que é rígido e numa região que tem um leve abalamento, eu comer mais no meio do que nas bordas do taco, tá entendendo? Por isso que eu utilizei sempre esse taco meio maleável, porque ele acompanha as curvas da peça. Porém, eu nunca ia até nas quinas. Se você for nas quinas, você acaba comendo a quina e acaba aparecendo. Aí no carro inteiro eu fiz o seguinte, eu usava a fita crepe para tampar as bordas ou não ia até as bordas, parava por aqui, depois pegava um pedaço de folha de lixo assim, ó, dobrava ele no meio, dobrava novamente ele, para ele ficar um pedaço bem pequeno, e aí cortava ele no meio, ficava um quadradinho bem pequeno e eu ia nas beiradinhas com muito cuidado para fazer o lixamento completo da peça. Então é um processo que dá muito trabalho, muito demorado, e eu acho que é por isso que os carros de hoje em dia de fábrica não vêm com esse acabamento liso, igual a gente faz nos carros de repintura ou de restauração. O pessoal gosta. E todos esses procedimentos eu usei lixa à base d'água, porém eu estava usando água com detergente para facilitar na hora dos deslizamentos da lixa e sempre estar limpando para não cair nenhum tipo de cisco, nem impureza, porque como a lixa é muito fina, qualquer impureza que caia vai dar um risco mais profundo que a lixa, então dificulta na hora do polimento, então sempre tem que ficar atento a isso. O bom do lixamento é que você tem esse sistema aqui de controle de lixamento que mostra para você até onde você pode lixar, porque se você lixar muito aqui, você vai diminuindo cada vez mais a espessura da tinta. Lembra que depois da lixa 1500 ainda vem a lixa 2500, ainda vem o sistema de polimento, então você não pode ficar muito tempo lixando a peça para diminuir tanto, porque vai vir outras etapas e corre o risco de nessas etapas você acabar chegando na camada do primer. Então eu fui bem cauteloso, prestando bem atenção nesse controle de lixamento que dá essa textura de casca de laranja. Quando ela sumia, eu simplesmente parava com a 1500 e depois só vinha bem de leve na 2500 para dar o acabamento final, para facilitar no polimento. Beleza, finalizada essa parte, já com a peça toda lixada, toda fosca, eu passava para a parte do polimento. Como que eu fazia a parte do polimento? Primeiramente eu isolava todas as bordas da peça ou todos os lugares que tem um desnível muito grande, porque a boina não vai conseguir polir aquele desnível, ela vai começar a comer mais uma área do que a outra, então corre isso de você vir com a boina aqui, ela comer aqui e acabar com a tinta aqui e não polir dos lados, então acaba que você perde aqui. Então todas as vezes que eu poli em pedaços, separavam com a fita crepe aqui assim, por exemplo, aqui na quina também, poli esse meio. As quinas eu fazia depois bem devagar com a máquina de polir, ou então com a própria mão mesmo usando algodão. Eu vou mostrar pra vocês tudo que eu usei aqui, tudo que eu comprei e o que eu tive que usar para gastar o menos possível para conseguir fazer o polimento no carro inteiro. Aqui estão os materiais que eu tô usando para fazer o polimento, como eu disse ainda não terminei, então ainda tô usando eles, e eu fui fazendo vários testes aí no carro para ver qual que era o resultado que dava, qual ordem de polimento que eu faria. Eu já disse no início do vídeo, mas vou falar de novo, tudo que eu tô fazendo aqui é o jeito que eu faço, não quer dizer que tá certo, é o jeito que eu tô fazendo aqui e é o jeito que eu cheguei nesse resultado que vocês estão vendo aí no vídeo. Então se você quiser seguir, é por responsabilidade sua, beleza? Mas eu vou mostrar pra vocês aqui os materiais que eu comprei e como que eu tô fazendo a utilização desses materiais no carro. O que eu já tinha aqui era essa massa de polir aqui, que é um dos compostos de polimento que o pessoal fala que é o mais abrasivo, ele que é o que mais gasta tinta mesmo, em relação a esses outros compostos de polimento, tira bastante tinta e ele geralmente é usado depois de um processo de lixamento, igual eu fiz, que é um processo mais abrasivo ainda. Ele serve para tirar essas marcas de lixa, o qual com esses líquidos de polimento aqui fica muito difícil de tirar, porque eles tiram muita pouca lixa, mas te dá uma margem de segurança muito boa, porque é muito menos abrasivo. Praticamente o carro eu comecei fazendo todo o polimento com essa massa de polir, é uma massa de polir número 2 dessa marca aí, eu já tinha ela aqui em casa, usava um monte de coisa e tô usando ela no carro. Ela que vai estar me dando acabamento primário assim depois do lixamento, ela que tá tirando a maioria dos arranhões da lixa, fazendo o pré-acabamento também nela. Esse líquido de polimento eu comprei mais recentemente, tô gostando dele também, eu tô usando ele mais pro final do polimento, depois que eu já dou algumas passadas com essa massa, eu venho depois com esse daqui porque ele também tem cera, então dá um brilho bacana e também tira pouca tinta. Mas enfim, como que eu tô fazendo o polimento? O que de material que eu tô usando para fazer o polimento? Em regiões pequenas, igual eu falei, nos cantos eu tô usando o próprio algodão mesmo na mão, em volta das portas, né, na parte de cima das portas, onde é regiões pequenas. Você não pode usar uma boina porque a área de contato é muito pequena, então o giro sobe muito da ferramenta. Eu tô usando ferramentas adaptadas, eu vou mostrar para vocês como que eu fiz a adaptação. Mas o giro sobe muito, então corre o risco de ou você arrancar a tinta completamente, ou no mínimo você vai arrancar das bordas, que é onde a boina abraça a borda da peça. Então
não funcionou muito bem. A melhor coisa que eu fiz em alguns lugares que me ajudou bastante foi desenvolver esse tipo de boina aqui, baseado nas boinas que eu comprei, e é simplesmente um madeirite, né, um compensado de madeira bem fino, colado numa espuma, e com um parafuso aqui que eu coloco na furadeira. Isso me ajudou bastante a fazer todo o polimento ali do cofre do motor e em outros locais que ia demorar bastante para me fazer na mão. Só em locais muito fechados mesmo, muito apertados, que eu fui na mão. Os outros locais que eram mais abertos, em cima do paralama ali, eu usei toda essa ferramenta aqui. Essa aqui é a segunda que eu tô fazendo e funciona muito bem. Então essa é uma dica que eu dou para vocês, fazer uma ferramenta menor. Eu tentei comprar isso, mas é muito caro, então eu acabei fabricando aqui com a espuma que eu tinha aqui. Eu não lembro a densidade dessa espuma aqui, mas dá para vocês terem a noção aí, de acordo com o que eu tô apertando aqui, pra saber quanto mais macia é a espuma, menos abrasiva ela é no carro. Por que eu falo isso? Porque eu comprei um kit aqui, vem com esse aplicador, mas eu praticamente não usei, esse adaptador aqui para colocar na esmerilhadeira ou em outro lugar, e 3 tipos de boinas de polimento diferentes. Eu poderia ter comprado a boina de lã, que pelo que eu vi aí na internet é a mais abrasiva de todas, ela serve para tirar os primeiros riscos de lixamento e tudo, mas eu preferi comprar essas boinas de espuma, que vem com 3 boinas diferentes, da mais abrasiva até a menos abrasiva, e me dá um leque bem grande de procedimentos aqui para fazer no carro. Você compra ela baseado no tamanho dela, tem de 3 polegadas, de 5, de 6, no caso aqui a minha é de 5 polegadas, achei um tamanho ideal ali porque eu tô fazendo, e tem delas lisas, igual essa daqui, e tem delas dessa forma aqui que é mais ondulada. Eles falam que dessa forma aqui ela dá um resfriamento na peça melhor do que uma boina dessa que tem um contato maior. Então eu comprei dessas onduladas aqui, e se eu não me engano esse kit aqui custou R$135. Ele vem com esse, vem com outro adaptador aqui para colocar, mas acabou que a rosca daqui bateu exatamente com a minha esmerilhadeira. Eu vou explicar um pouco mais a esmerilhadeira mais para frente. Aqui tem 3 boinas diferentes, cada uma com abrasividade diferente, desde a mais abrasiva até a menos abrasiva. O que difere que eu percebi aqui foi na maciez dela. A mais abrasiva ela é menos macia, enquanto a menos abrasiva ela é mais macia e mais maleável. E todas elas são com velcro atrás, ó. Esse velcro já chegou a soltar, eu colei de novo, mas todas elas são com velcro atrás e elas são coladas nessa peça aqui, que também tem um velcro aqui, e funciona muito bem, não tive problema com isso. A respeito da abrasividade das boinas, elas são diferentes abrasividades para você ter diferentes tipos de acabamento. Geralmente você começa com a mais abrasiva e vai indo para menos abrasiva, mas muita gente fala para você começar com a menos abrasiva, que é o que você vai tirar menos, e depois, se caso ela não tirar os arranhados, você passa para mais abrasiva e assim vai. Assim você vai tirando o menos possível de tinta da peça. No caso aqui, eu já peguei mais ou menos a manha do tipo de arranhado que tinha das lixas, então já sabia mais ou menos qual que eu ia começar, quantas passadas ia dar de cada uma, até ir para menos abrasiva e dar o acabamento final. Isso que eles chamam de corte, refino e lustro. Você primeiro corta a peça, tirando a maior parte dos arranhados, depois você dá uma refinada e no final você dá um lustro, que é o brilho final da peça. Existem líquidos de polimento para cada uma dessas etapas. No caso aqui, eu comprei esse líquido de polimento que é 3 em 1, no caso aqui tá falando que é 4 em 1, e você usa o mesmo líquido para as 3 etapas. A única diferença que você faz é nas boinas. Para fazer o corte, você usa esse líquido com essa boina. Para fazer o refino, você usa esse líquido com essa boina. Para fazer o lustro, esse refino com essa boina. Mas, para ser sincero, eu não segui esses procedimentos de corte, refino e lustro. Eu basicamente poli até chegar no resultado que eu queria. Eu praticamente não usei essa boina, porque ela é muito maleável e ela tira muito pouco arranhado. Então, o resultado que eu tive ali, que vocês estão vendo, é basicamente essas 2 boinas intercaladas entre elas. Inicialmente, eu comecei usando só essa. Eu percebi que tinha que dar muitas passadas com a massa de polir para poder retirar os arranhados da lixa. Então, eu passei a usar essa daqui e, pelo menos na segunda passada, você já consegue tirar. O problema é que você não pode fazer muita força, senão a peça aquece muito e isso não é bom para pintura e nem para o polimento. Acredito que dê uma reação entre a massa de polir e a peça, dependendo da tinta que você possa usar. Então tem que ir com bastante cautela, não pressionando muito, também não tirando muito, senão ela acelera a máquina, no meu caso aqui. Mas eu dava em média 1 ou 2 passadas com essa aqui para reduzir os arranhados e depois finalizava com essa daqui, dando 1 ou 2 passadas para deixar o acabamento que vocês estão vendo aí. Depois, com a compra desse produto aqui, eu comecei a passar uma passada dessa aqui e 2, 3 ou 4 passadas com esse produto aqui, que é um produto que tira muito pouco tinta até chegar no acabamento que eu queria. Ele dá um brilho um pouco maior que a massa de polir, porque ele tem cera também na composição, então acaba que dá um brilho maior. Esses são os equipamentos que eu comprei aqui para fazer o polimento, é o que eu estou usando. Eles ficam com um pouco da tinta do carro aqui, depois você vai lavando. Essa tinta atrapalha um pouco, ela pesa um pouco a máquina, porque deixa mais a boina agarrar na pintura.
pintura. Então é sempre bom estar lavando. Isso aqui sai com água mesmo, você deixa a água corrente bater aqui, ela simplesmente arranca a massa de polir com a tinta do carro que tá aqui e você já consegue reutilizar. Para fazer a limpeza eu tô usando flanela e eu comprei também essa microfibra aqui, que também é muito boa, para remover a massa de polir, para me enxergar o resultado que tá ficando. É sempre bom usar uma luz também contra a peça para você ver os arranhados, ver alguma coisa que você queira remover da peça, porque com a luz ambiente ou com a luz de fora é bastante difícil você localizar assim um arranhado em específico. Agora, como que eu tô fazendo o polimento? Eu já falei para vocês que eu tô usando a furadeira com essa peça aqui, porém a maior parte do carro, o carro inteiro, para ser sincero, eu fiz utilizando a esmerilhadeira. Não é o ideal, o pessoal fala que não funciona. Tem muita gente que gosta de usar a esmerilhadeira 220 ligando no 110, eu não fiz esse teste, que ela fica mais lenta, mas não é o ideal. Por quê? Porque a esmerilhadeira em média, ela gira muito rápido, e essas boinas foram feitas para girar em média 2.500 RPM, 3.000 acho que no máximo, e a minha esmerilhadeira aqui no caso gira 11.000 RPM para fazer o corte de uma peça. Então não tem como você nem ligar a esmerilhadeira com essa peça aqui, com essa boina nela, porque a boina começa a querer despedaçar, ela começa a abrir e não funciona muito bem. E o que eu fiz para driblar isso é uma dica que eu vou dar para vocês aí, que me custou muito pouco e tô usando aqui no carro inteiro. Vou falar dos pontos positivos, dos pontos negativos dessa técnica que eu tô usando aí para fazer polimento de carro. Você acha na internet, no caso eu fabriquei aqui em casa mesmo, um dimmer, que é um regulador de tensão na ferramenta. Você consegue usar ele, esse aqui eu fiz, né? Então ele tá usando aqui uma capa daqueles reator de lâmpada incandescente. Eu comprei 2 fios com 2 tomadas. Essa tomada aqui vai ligada na tomada normal e a ferramenta é ligada nessa ponta aqui. E eu consigo controlar a velocidade da ferramenta através desse resistor aqui, variável. Então eu posso acelerar ela ou desacelerar ela. Então eu consigo reduzir bastante a velocidade da minha ferramenta para fazer o polimento utilizando a esmerilhadeira. Então ela gira bem devagar, porém o ponto negativo é que a força da esmerilhadeira também reduz. Então no caso aqui, minha esmerilhadeira tem 850 watts. É uma esmerilhadeira bastante forte. Se você tiver uma esmerilhadeira mais fraca, sei lá, 400, pode ser que determinado ponto da peça, como eu disse, se a boina estiver suja, ela agarra mais, então aconteça da esmerilhadeira querer parar a velocidade, então acaba que vai ficar fraca, você vai ter que acelerar ela um pouco aqui para dar certo. Outro ponto negativo também é como ela gira devagar, você acaba pesando um pouco mais o induzido dela, ela tem um aquecimento um pouco maior e também ela aquece mais porque ela também não tem velocidade para fazer refrigeração. Dentro dela tem uma espécie de ventoinha ligada ao próprio induzido que faz a refrigeração dela, a circulação de ar por dentro para fazer a refrigeração do sistema todo. Como ela está girando devagar, ela não tem essa refrigeração tão boa igual ela está girando quando ela está funcionando normal. Então acaba que ela esquenta, não esquenta rápido, mas também você não consegue fazer um capô inteiro desse usando sem parar. Pelo menos dividir em umas 3 partes para fazer o procedimento. Como eu disse, são várias passadas, então acaba que você tem que dar uma parada, esperar a máquina esfriar. Geralmente eu botava um ventilador nela, algo desse tipo, para deixar ela esfriar para não acabar estragando minha esmerilhadeira. Mas está funcionando muito bem. Tem bastante vídeo de como fazer isso na internet. Isso aqui, considerando que eu já tinha a capinha aqui, eu gastei cerca de R$20 para fazer isso daqui tudo. Bastante fácil de fazer, tem bastante vídeo na internet. É só você jogar aí no YouTube dimmer para esmerilhadeira, para ventilador. Funciona em qualquer tipo de equipamento. Também usei na furadeira. A furadeira, apesar de ter um certo dimmer aqui no gatilho dela, não é o suficiente para reduzir a velocidade do que eu precisava. Então também usei isso daqui na esmerilhadeira, na furadeira. Mas dá para você usar em lâmpada, dá para você usar em furadeira de bancada, dá para você usar em esmerilhadeira, dá para você usar em tudo. Mas essas são todas as ferramentas que eu usei, todos os procedimentos que eu usei, na ordem que eu usei para chegar no acabamento que vocês estão vendo aí no carro. Como eu disse, eu fiz umas filmagens do carro do lado de fora para mostrar para vocês um pouco do detalhamento que tá. Eu fiz o polimento em todas as partes do carro, pelo menos estou fazendo, né? Ainda falta algumas, igual eu falei para vocês, falta do lado de dentro também, mas a parte externa, as peças já estão quase todas 100% polidas, já dá para ter uma noção de como tá ficando o polimento. O teto tá bem polido também, bastante tempo para fazer o polimento do teto. Como eu disse, essa região aqui eu fiz tudo na mão, mas você lixar e depois ir passado por passada, prestando atenção para ver se saiu, se não saiu, se tem que passar mais uma vez, é o que demora. Eu já tô bastante tempo aí, que vocês estão vendo aí nos vídeos do canal, fazendo o polimento nesse carro. Dei atenção a todos os cantinhos do carro aí, ó. Aqui não vai dar para ver direito, mas no vídeo que eu tô mostrando aí para vocês, vai dar para ver bem legal o acabamento que tá ficando o carro. O brilho, esse brilho é na tinta PU, deixar bem claro aqui para vocês, caso vocês não tenham visto o vídeo da pintura, lá eu explico direitinho quantas camadas, diluição, catalisação, como que eu fiz a aplicação da pintura pela primeira vez aí no carro. Mas então é isso, eu vou ficar por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que tenha dado para tirar algumas dicas aí de um cara que tá fazendo pela primeira vez. Às vezes a gente vê vídeo aí na internet, o pessoal já tá acostumado a fazer, e às vezes a pessoa não mostra, ou mostra muito rápido, acaba falando porque já tá acostumado a mexer com aquilo. Eu, como tô fazendo tudo da primeira vez aqui, eu
tive alguns problemas, que eu não tinha politriz, não tinha nada, pra ser sincero, pra fazer, tive que comprar tudo. Então algumas coisas eu fui tentando achar a forma mais econômica e mais barata pra resolver e pra chegar no acabamento que eu gosto. Então acaba que o vídeo ficou um pouco diferenciado dos outros por causa disso. Mas então é isso, eu vou ficar por aqui. Se você gostou, deixe seu gostei aí. Se gostou e não tá inscrito no canal, se inscreva aí, que tem muitos vídeos bacanas. Até o próximo vídeo, valeu!